O nosso espaço Bastidores de hoje vai conversar com o deputado Luciano Moreira, que tem uma vida, uma trajetória profissional muito longa no Poder Executivo, desde o Ceará, passou pelo Maranhão em vários órgãos da administração estadual e chegou até Roraima, onde foi secretário de Educação. E hoje é deputado federal, um dos mais votados no Maranhão e é estreante na carreira política, né? E é com ele que nós vamos discutir algumas questões relacionadas tanto ao mandato como às questões do Maranhão. Eu gostaria de senhor, assim, rapidamente, os primeiros momentos da sua vida parlamentar na Câmara, os impactos que o senhor sentiu e o que o senhor já tem em mente para nesse começo de mandato legislativo. Em primeiro lugar, eu quero dizer da satisfação de mais uma vez estar aqui conversando com vocês, e seu programa de grande audiência e de muita qualidade. Para mim é muito prazeroso. E segundo, dizer da diferença que tem o Poder Executivo do Poder Legislativo. Naturalmente, todas as pessoas sabem, isso é constitucional, a competência. Mas quando você senta lá na cadeira parlamentar ou numa comissão, é que você sente a diferença do Poder Executivo. É um poder de resultado, de decisão, de mando, mais objetivo, e lá é diferente. Lá você participa de discussões, muitos estudos, muitas das vezes não dói nada, né? Ora, haja vista, Boris, que nós temos lá mais de 10 mil projetos aguardando oportunidades para tramitar a nível das comissões para chegar a plenário. Claro que tem muitas coisas que são quantitativas, não tem muita qualidade, mas o volume é muito grande. E a vontade de legislar também é muito grande dos parlamentares. E aquilo traz uma certa frustração. Então você tem que ter um processo de acomodação para poder sobreviver lá na casa. E como é que um deputado novo, em começo de mandato, se adapta a todo aquele ambiente onde tem muitas raposas, muitos experts em diferentes áreas do conhecimento? Se agrupando. Tem gente ruim, mas também tem muita gente boa na Câmara, né? Eu acho que o agrupamento interno, ele é determinante. Eu sou um deputado federal do PMDB, que tem a segunda maior bancada na Câmara, são 77 deputados, que teve uma grande renovação, 31 novos deputados federais. Nós começamos a buscar afinidades dentre esses 31 novatos para atuarmos em conjunto. Hoje são 12 deputados federais novatos que têm uma linha de pensamento que se assemelha, uma linha temática que se assemelha, uma afinidade pelas comissões e uma votação compartilhada sem divergir da orientação partidária. E aí, como é que esse bloco vai atuar? Então, linhas gerais de ele já está atuando. Primeiro, ter presença nas principais comissões. E eu, graças a Deus, fui eleito vice-presidente da Comissão de Finanças e Tributação. Ter presença sempre no plenário. Toda semana alguém do grupo tem uma participação, levando as suas ideias. Não é o grande expediente se dá pela forma de sorteio. Mas o pequeno expediente, o pinga-fogo, aquilo ali você tem 3, 4 minutos para marcar presença com relação aos problemas do seu Estado e aquilo que você quer levantar como discussão. Você tem o espaço das lideranças. Às segundas e sextas-feiras, nem sempre a liderança utiliza. Então você vai e você se inscreve lá na liderança do partido para falar. Quer dizer, são estratégias que você começa a construir para não ser um deputado assim de primeiro mandato, de baixo clero, como é conhecido. Então eu não me sinto um deputado de baixo clero. Tenho procurado me movimentar para ter mais atuação. E essa ação da Câmara, qual o reflexo dela aqui no estado do Maranhão? Você sabe que tem muitas propostas, a própria governadora disse que quer fazer o melhor governo da vida dela, nesse exercício que está começando desse mandato atual. E como os deputados do Maranhão poderão se incorporar a isso, ampliar essa ação do Poder Executivo, talvez até chegar à própria iniciativa, fazendo uma ponte com a iniciativa privada? Tem muitas maneiras. As emendas parlamentares, elas podem ser conduzidas com afinidade para um programa de desenvolvimento do Estado. Eu acho isso fundamental.
Eu acho que eu defendo que o parlamentar tenha liberdade para alocar as suas emendas nos diversos ministérios vinculados aos programas federais, mas ele não pode perder de vista a necessidade do Estado, a vocação do Estado, as prioridades do Estado. Se o Maranhão é o Estado que está a receber, por exemplo, 100 bilhões de investimentos nos próximos 10 anos, qual é o problema para que esse investimento possa realmente contemplar em grande escala a população? Recursos para qualificação é importante, então se a bancada trabalhar unida, coesa em termos de propósito dessa natureza, isso a gente vai estar ajudando de uma forma determinante o governo do Estado. Aí o senhor já teve no governo do Estado na parte de administração, já teve no planejamento, já teve na educação. Hoje, como é que o senhor vislumbra isso? Os gargalos que podem atrapalhar esse grande projeto de desenvolvimento do Maranhão? A infraestrutura, do ponto de vista macro, porque nós temos recursos naturais de grande importância, a questão portuária, a questão da ferrovia, não é? Que são fatores determinantes até para inverter a matriz de desenvolvimento do Estado do ponto de vista da exportação. E quando isso acontece, porque nós temos uma parcela de exportação muito grande, muito maior do que a produção em relação aos portos que hoje representam um gargalo para o Brasil, que é o Porto de Santos, Paranaguá, que é um problema seríssimo para o escoamento da produção de grãos. Na hora que eu consigo inverter essa matriz, melhorando a infraestrutura, inclusive sem perder de vista a questão do transporte intermodal, considerando aqui a região que você tem Porto Velho, que tem uma infraestrutura também para exportação, Santarém, Belém e São Luís, você pode, com isso, atrair outras indústrias para agregar valor, por exemplo, a questão de grãos. A questão do agronegócio, né? Do agronegócio, naturalmente. Que vem, o Porto do Itaqui atrai toda uma região do Nordeste, vai do Piauí, uma parte da Bahia, Mato Grosso, e agora com a extensão da Norte-Sul chegando já à reta final, isso acarreta maior ao que nós temos de mais importante assim do ponto de vista estratégico para a exportação, até mesmo pela reformulação do Canal do Panamá, que vai dar uma outra vertente em termos de dimensão de navios que possam trafegar nessa rota, que é extremamente competitiva comparativamente. Mas aí nós temos o problema do Porto do Itaqui, que é o terminal de grão que não sai do papel, né? Pois é, já tem 5 anos que se fala dessa questão. Mas agora está para sair. Ele já está na ANTAC, em fase final de análise, depois vai para o Tribunal de Contas da União, o edital, e entra em seguida no processo de licitação. Mas tudo isso, Bosch, também está ancorado na falta de um marco regulatório que possa permitir com segurança os investimentos privados no setor da infraestrutura. E outra questão, doutor Luciano, é a questão da educação. Como é que se pode pensar em reverter uma situação econômica sem fazer um impacto radical no processo de ensino, na melhoria da qualificação profissional e principalmente na elevação? Isso é impossível de acontecer se não tiver uma intervenção focada na interiorização, na formação da mão de obra, vocacionada para cada uma das regiões. A formação técnica, eu acho que ela é fundamental. Nós estamos vendo aí os primeiros passos, até a antecipação, na região tocantina, da Suzano, e já se sente a necessidade de mão de obra. O Brasil como um todo, hoje, ele carece de uma atenção maior na formação da mão de obra qualificada. Nós temos grandes empreendimentos fora do Brasil. Na China, por exemplo, eu estava vendo essa semana, a Marco Polo está trazendo de volta os seus técnicos, né? E preferindo qualificar os chineses aqui no Brasil para operar na fábrica lá na China, porque o Brasil falta mão de obra qualificada. E a Samsung está trazendo os coreanos para Manaus, para a fábrica de Manaus, porque não tem mão de obra. Nós precisamos requalificar, reorientar a formação técnica, né, para termos uma mão de obra disponível para esse novo crescimento, esse pool aqui do nosso estado do Maranhão, mas também no Brasil inteiro, como você citou o exemplo da Samsung e como eu citei o exemplo da Marco Polo. Doutor Luciano, muito obrigado, o nosso tempo chegou ao final. Obrigado aí pelo comparecimento aqui na nossa TV Web e desejar ao senhor um bom trabalho aí, um bom desempenho na Câmara como representante do Maranhão. Eu agradeço e mais uma vez
quero dizer da oportunidade que eu sempre tenho de discutir aqui com vocês, de conversar. Eu lancei há 15 dias o portal deputadolucianomoreira.com.br, que lá está toda a minha trajetória política, o meu pensamento, a minha atuação nas comissões, enfim, eu estou aberto à crítica, à sugestão, e isso faz com que eu esteja prestando conta da minha ação parlamentar.